Boa noite, irmãos queridos. Hoje é dia 29/10 de 2023, agora são 18 horas e 35 minutos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho e estamos aqui na igreja de Interlagos, no nosso culto da família, que nós fazemos todos os domingos às 18 horas. Então, se você chegou aqui pelo YouTube, ficou interessado em participar conosco, fique à vontade. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Você pode chegar até essa sala aqui através de um botãozinho que tem aqui no alto chamado ao vivo. Fique à vontade para você participar. Nós temos também um culto de sexta-feira, mais para um estudo bíblico do que para um culto, tá bom? E aos domingos nós estamos aqui. Temos também o Instagram, temos também o Facebook, você pode nos encontrar por lá também, tá bom? Fique à vontade. Se você for participar conosco, pedimos para que você entre na sala com com o microfone e a câmera desligadas, tá? Nós gravamos todas as mensagens, não gravamos o culto inteiro, mas gravamos essa parte da mensagem, que normalmente dá aí 40, 50, até 60 minutos, tá bom? E gravamos todas elas, e todas elas estão no nosso canal do YouTube, esse canal do YouTube também, como Igreja de Interlagos, tá bom? Fique à vontade para acessá-la. Espera aí que tem mais uma pessoa aqui para admitir, pronto. Muito bem. Eu queria ler em Lucas 5, de 33 a 39, tá bom? Essa palavra eu já preguei aqui, vou pregá-la de novo, porque eu sei que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e eu sei que essa mensagem vai atingir você, eu tenho certeza disso. Então vamos abrir lá em Lucas 5, 33 a 39, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, Lucas 5, 33. Né? Disseram-lhe, então, eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, Jesus lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Também juntamente, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então tá aí. O nome dessa palavra é odres velhos. Até na época do Todd, quando o Todd estava aqui e eu fazia a tradução dos cultos, quando ele pregou sobre odres, ele usou a palavra skin. Skin, em inglês, significa pele, né? Então, não sei se vocês já viram um odre. Vou tentar achar um aqui na internet para mostrar. Odre. Está aqui. Imagens. Então, vou mostrar aqui para vocês um odre. Então, isso aí é um odre, tá vendo? Esse odre, ele serve para colocar água, para
colocar azeite, para colocar vinho, enfim, líquidos, né? E aqui ó, tem até um desenho interessante, que é o seguinte: o odre, ele era uma coisa que eles gostavam muito, porque... Cadê? Sumiu a imagem? Aqui, achei. Porque o odre se molda ao corpo, né? Como ele é maleável, então o sujeito ia levando o odre, tá vendo aqui, ó? Esse é o odre, né? E o sujeito ia andando com mais facilidade, né? Que é o tal do odre, né? Odre ou pele é um recipiente feito de couro de ovelha, onde se guardam líquidos como vinho, água, leite, azeite, etc. A capacidade normalmente era de 3 a 5 litros. Também você não pode levar muita coisa, né? Senão você não consegue andar de tão pesado que é. Então, o odre, ele é um recipiente feito de pele de ovelha, né? Para guardar líquidos. É um recipiente muito popular, né? Hoje a gente chama de cantil, né? Até as pessoas levam o tal do cantil a tiracolo aqui, né? Para levar um líquido e beber durante as suas caminhadas. A gente não pode esquecer que lá naquela região de Israel, onde aconteciam as coisas, aquela região é uma região muito árida, muito seca, né? É uma região difícil. Então, eles precisavam sempre se deslocar com um tanto de água para que bebessem ao longo do tempo, né? Esse é um tipo de recipiente muito popular e fazia muito sentido na época e na localidade bíblica, pois é um recipiente que se molda ao formato do corpo, diminuindo o incômodo de carregá-lo. É importante comentar que a região bíblica é uma região muito árida, bastante árida, né? Então o sujeito saía de um lugar, ia para o outro, imagina, fazer um... Se bem que ali é uma região pequena, não é uma região grande, mas vamos supor que o cara saísse dali da região de Jerusalém e fosse lá para o sul, para a região sul, em direção ao Egito. Então o cara ia andando, aquele sol na minha terra a gente chama de rachar mamona, aquele sol forte, a pessoa tinha que ter ali algum recipiente para levar a sua água, né? Mas ali naquele texto é como uma metáfora, né? É uma metáfora no que diz respeito, né? Vamos voltar lá no texto porque é interessante, quer ver? Deixa eu voltar aqui no texto, eu vou te mostrar de novo aqui. Ele começa assim, ele fala assim: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Ou seja, os discípulos de Jesus não tinham ali o hábito de fazer muito jejum. Aí ele falou assim: pode jejuar os filhos das bodas? Ou seja, filho das bodas, quando ele usa essa metáfora bodas aqui, ele está falando de casamento, de festa de casamento. Ou seja, você não vai para uma festa de casamento e fazer jejum lá, tá certo? Enquanto o esposo está com eles, né? Dias virão, porém, que o esposo será tirado, ou seja, Jesus será tirado deles, no meio deles. E aí, naqueles dias, vão fazer jejuns. Diz também uma parábola: ninguém tira um pedaço de roupa nova para coser, para costurar, né? Fazer um remendo em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se você fizer isso, o odre novo vai romper, o vinho novo vai romper o odre, e o vinho vai derramar, e os odres vão se estragar. Mas vinho novo tem que ser colocado em odre novo, né? E aí os se conservarão. E ninguém tem bebido o velho, e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Todo mundo diz que vinho mais velho é melhor, vinho envelhecido é melhor, todo mundo sabe disso. Então, como uma forma de metáfora, é tido como o ser humano, onde recipiente é o corpo
ou a sua vestimenta. E o conteúdo é o seu espírito, que é o conhecimento. Também lembrando como se fosse o pacto de Deus com o homem, né? E é certo que Jesus fez menção a esse artefato por um motivo bastante interessante, porque Jesus fez um pacto, né, lá na cruz. Ele fez um pacto lá na cruz conosco, um novo começo, uma vida nova, né? Porque o antigo não é bom, não faria sentido. Por isso ele fez referência a remendo ou conteúdo novo, sem num pacto antigo. Então, veja, esse texto que a gente acabou de ler, ele está falando exatamente do Velho e do Novo Testamento. Ele está falando que o Velho Testamento é velho e o Novo Testamento é o que nós queremos. E ele faz referência a isso como se nós fôssemos um odre e o Espírito Santo é o nosso preenchimento. E por diversas passagens a gente vê, né, essa metáfora sendo validada por Cristo, né? Paulo mesmo considerou a sua vestimenta, o seu conhecimento, tudo aquilo que ele sabia como escória, como coisa velha. Vocês conhecem bem esse texto, né? Ele reputou, ele fala assim, olha, eu nasci, né? Eu fui criado aos pés de Gamaliel, que era um super rabino da época, um homem de muito conhecimento e tal. Ele falou, olha, eu fui circuncidado, eu fiz isso, eu fui aquilo e tal. Papá. Mas tudo isso eu considero como escória. É um odre velho. Por quê? Porque agora eu vou receber um vinho novo, que é o Espírito Santo. Né? Vamos ver essa passagem. Essa passagem está onde mesmo? Eu acho que é Efésios. Peraí, deixa eu procurar aqui. A gente já vê. Já falo aqui. Acho que deve ser Filipenses, né? Filipenses, acho que 3. É isso mesmo, Eliette? É isso aí. Olha lá. Ele fala assim, ainda que também, o verso 4, ainda que também podia confiar, peraí, deixa eu ajustar aqui. Aí podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que era para mim ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas estas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha o carinho que Paulo tem por Jesus, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Tem algumas traduções que falam esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Esse é o odre novo que Paulo tá nos ensinando aqui. Expor essa verdade é simples, porém, o difícil é estar convencido disso. Somos todos um grande receptáculo de experiências que moldam a nossa personalidade. São essas experiências que facilitam ou dificultam, né, o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é importante a gente entender
o peso das nossas escolhas diárias. Você, meu irmão, é um receptáculo de experiências. O Hélio, eu já falei isso diversas, o Hélio só é o Hélio porque eu tive as experiências que eu tive. O meu caráter, não diria caráter, mas a minha personalidade, ela é do jeito que é por causa das experiências que eu passei. Percebe? Por causa do ensino básico lá na casa da minha mãe, do meu pai. Percebe? É que moldou a minha personalidade. Por isso que é muito importante, lembra que eu falei agora há pouco sobre os reformistas? É muito importante que a gente entenda que as nossas decisões diárias, elas vão nos marcar, vai entrar em nós, e nós vamos ser o quê? Um receptáculo de experiências. Se as suas experiências forem ruins, a sua personalidade vai sofrer com isso. Percebe? Por isso que a gente precisa aprender muito. Olha, a Bíblia nos ensina demais. Percebe, irmãos? Se você é uma pessoa que toma decisões erradas o tempo inteiro, né? Cuidado, cuidado, porque essas experiências vão forjar a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua maneira de olhar, a sua maneira de pensar. Percebe? Nós somos cheios de mágoas e ressentimentos. Não, estou dizendo, se somos cheios de mágoas e ressentimentos, a nossa personalidade será cheia de cicatrizes. Cheia de casca, sabe, casca de ferida, que nos farão tender às questões: será que vale a pena viver? Percebe? Então nós precisamos fazer boas decisões todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar de manhã e falar assim: hoje eu vou tomar decisões melhores do que as de ontem. Sabe? Hoje eu não vou fazer tal coisa, hoje eu não vou pronunciar tal palavra, hoje eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, hoje eu vou fazer diferente. Se nós somos cheios de boas escolhas, se somos de um espírito manso, a nossa personalidade tenderá a uma sensibilidade ao Espírito Santo. Percebe? É isso que nós precisamos, ser sensíveis ao Espírito Santo. Então, tome boas decisões. Tome decisões de orar. Eu vou orar hoje. Tome decisões de não falar mentiras. Hoje eu não vou mentir. Evite conversas em que você tenha que fazer mentiras. Percebe? Isso vai produzir dentro da gente um espírito manso. E você vai ficar sensível ao Espírito Santo. E o diabo vai usar essas cicatrizes, vai usar essas cascas para ficar apontando. Olha como você é ruim, olha como você é podre, olha como você é péssimo. E mais, o mundo não perdoa, o mundo vai causar cicatrizes em você. Se o mundo já externamente nos causam cicatrizes, machucados, cascas, por que eu vou piorar essa minha situação? Então eu vou tomar boas decisões e fazer boas coisas para que eu não me machuque, para que eu não me auto-infrinja. E olha, dependendo da cicatriz, dependendo do tamanho da cicatriz, basta dar uma mudancinha de tempo, aí você já sente uma dor, né? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali e tal. Uma vez eu fiz uma cirurgia.
Eu era moço, era bem jovem, não tinha casado ainda. Fiz uma cirurgia, até hoje, às vezes muda o tempo, eu sinto umas fisgadinhas, né? E o diabo vai fazer isso com as nossas cicatrizes. Ele vai lá, botar o dedinho lá para te machucar e te lembrar que você se machucou, que você se feriu, que você... Percebe? O que a gente precisa é mudar nossa maneira de pensar, nosso jeito de olhar para as coisas de Deus e começar a ter prazer com as coisas de Deus. E essas cicatrizes tiram a nossa atenção, retira a nossa atenção da presença de Deus. Então, irmãozinhos, queridos, desta igreja amada, melhore a qualidade das suas decisões. Melhore. Eu não estou aqui para falar qual é a decisão melhor que você tem que tomar. Você sabe. Você sabe qual é a melhor decisão. E eu estou falando daquelas coisinhas do dia a dia, no dia a dia, percebe? É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, sabe? Uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali. E essas coisas vão encher você de lixo. Sabe, um cesto de lixo, ele tá vazio, aí você vai jogando pequenas coisas, vai pequenas coisas, de repente o lixo está cheio. Eu tenho uma boa notícia para você, que eu escrevi aqui. A fé é o nosso aliado para superar as cicatrizes, os traumas, as desventuras. Quando conhecemos a Cristo e somos impactados pelo seu amor, é como se uma corda fosse lançada ao mar, para que você pudesse agarrar esta corda. Jesus nos dá essa corda, e essa corda se chama amor. Ela cabe em mim. Ela cabe no meu corpo. E assim eu poderei ser resgatado do afogamento. O seu único esforço é agarrar, é pegar a corda, pegar o amor de Cristo, pegar o amor do Senhor. Dá uma olhadinha à sua volta, dá uma olhadinha para lá e para cá no seu ambiente de trabalho. Veja quantas coisas estão lá para nos distrair, para que a gente fique distante do Evangelho. É ou não é, irmãos? Tem ou não tem muita coisa distraindo para que eu fique longe do Evangelho? Eu não estou falando de grandes coisas, irmãos, estou falando de pequenas coisas. É no dia a dia. Sabe, é de manhã, na hora que você levanta. Sabe aquele momento que você não ora a Deus? Naquele momento que você pensa uma besteira, que você conta uma mentira. Eu estou falando é disso. Veja quantas coisas estão ali para distrair você. E o diabo adora distrair. Nunca se esqueça daquele versículo, irmãos. O diabo está ao nosso redor, rugindo, nervoso, bravo, com fome, esperando você dar o sinal verde para ele, nhaque, você. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que você é feito de carne e osso. E a sua carne adora o mundo. O mundo é atraente para a nossa carne. Nossas tendências são sempre de gostar das coisas que são carnais. É ou não é um fato? Obrigado, Eliette. Perfeito. 1 Pedro 5,8. Vamos lá. Perfeito, Eliette. 1 Pedro 5... Opa, fiz besteira aqui.
Vamos lá. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É isso aí. Irmãos, no mundo espiritual, ele não é bonzinho. O mundo espiritual não é misericordioso. O mundo espiritual está aí. O diabo está ao nosso redor. Lê do engano você achar que o diabo não está aqui perto de você. A Bíblia está avisando. Tá? O diabo está aí do seu lado. Não precisa ficar com medo. Você não pode dar um sinal verde para ele. O próximo versículo que é interessante também, quer ver? Ele fala assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, está todo mundo sendo atormentado por Satanás. Mas ele fala assim: o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Você percebe? Irmãozinhos queridos, para pensar um pouquinho. É ou não é verdade tudo isso que eu estou te falando? Mas você, meu irmão, tem o Espírito Santo. E é esse que afasta você das obras das trevas que estão aqui do lado, ao redor. Todos nós temos uma história, uma carga cultural. Outro dia, estávamos conversando ali na mesa, né? Minha filha mais nova, a Esther, ela falou assim: pai, eu queria viajar. Ela está se formando agora em odontologia. Esse próximo mês ela se forma em odontologia. E ela falou: pai, eu queria viajar, fazer um intercâmbio. Eu não tenho dinheiro para. Eu sou um simples professor de física e matemática. Eu não tenho dinheiro para pagar um intercâmbio para minha filha. Não dá, não é possível isso, né? Aí ela começou a falar: não, porque eu queria fazer um intercâmbio, eu queria aprender alemão, queria fazer um intercâmbio na Alemanha, tal. Eu falei assim: filha, nada impede de você fazer isso, só que você tem que estar pronta para passar perrengues, porque não é fácil. Aí eu contei para ela a minha história, né? Vou contar só um pedacinho para vocês da minha história. Eu nasci numa cidadezinha muito pequenininha lá no interior do Paraná. A cidade chama Santa Fé, perto de Maringá. Aí eu saí de Santa Fé, eu tinha 8, 9 anos de idade, eu saí de Santa Fé e fui morar em Arapongas, uma cidade um pouco maior. Minha mãe tinha passado num concurso e foi para lá. E a gente foi morar em Arapongas. E com 17 anos, eu saí de casa e fui fazer cursinho em outra cidade, fiz cursinho e vim para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, eu tinha 18 anos. Um rapaz de 18 anos não é fácil. Sem família, sem ninguém, sozinho. Né? Meu pai, nessa época, estava muito, mas muito doente. Meu pai fumava demais, ele tinha uma doença chamada tromboangeite, que é uma inflamação que dá nas veias periféricas, nas artérias periféricas, que tampa a passagem do sangue e causa gangrena. Uma coisa muito feia, muito feia. É uma doença horrorosa, uma coisa assim, se eu contar para vocês não fazem ideia de como é difícil. Talvez a Eliette é médica, sabe disso. É uma doença que dói demais. Aí eu vim para São Paulo para estudar.
Eu cheguei aqui e fui morar na pensão da Dona Clarice, perto do Mackenzie, onde eu fiz faculdade. Cheguei lá, fui morar na pensão da Dona Clarice. E eu morava no porão, né? Irmãos, só tinha um banheiro na casa, né? E aquele banheiro era usado por todos. Era só homens na casa, né? Só homens. Tinha a Dona Clarice ficava lá na casa dela, mas tinha banheiro deles lá. Mas onde nós ficávamos só tinha homens. Então eu estava lá no banheiro usando o vaso sanitário, entrava uma pessoa para poder usar, tomar um banho, escovar um dente e tal. Uma coisa extremamente constrangedora, difícil. Você está tomando banho, de repente entrava um para usar o vaso sanitário. Olha que situação. E eu morava lá no porão, e nessa casa, no porão, eu vou contar essa história bem rápido para vocês. Lá no porão tinha uma janela, só que a janela ficava no alto, assim. Né? Por quê? Da janela ficava ao lado de uma viela. Então tinha mais casas lá para trás, assim, da viela. Né? E ali tinha uma marquise, para não entrar água pela janela no meu quarto. No meu quarto tinham 3 beliches com 2 camas, então vivíamos sim 6 pessoas lá. E ali, bem ali naquela marquise, ficavam os gatos. Então, quando o gato estava chovendo, alguma coisa, o gato ficava ali. E não sei se vocês sabem, mas a pulga do gato, ela pega o ser humano. A pulga do cachorro não pega o ser humano, mas a do gato pega. Então, irmãos, era cheio de pulga aquele lugar. A gente tem que usar Neocid. Lembra do tal do Neocid? A gente passava Neocid embaixo do colchão todinho por causa das pulgas. E na hora de subir para o beliche, a gente sempre dava preferência para dormir na parte de cima do beliche. Por quê? Porque você tirava toda a roupa, ficava nu e olhava nas pernas para ver se não tinha pulga. Aí você subia para dormir, senão você não conseguia dormir. Eu fui moldado nessas experiências. Não foi uma coisa simples. Tá balançando muito aqui essa mesa, né? Foi difícil. Aí eu falei para Esther, Esther, você tem que estar preparada para passar perrengue. Eu vim para São Paulo, não foi fácil. Até eu conseguir um trabalho, dinheiro, moradia, demorou. Não é fácil, é difícil. Ainda bem que ela tem uma boa profissão, né? Dentista. Nada impede de você ir. Mas estas experiências marcam a nossa personalidade. Percebe? Pouca gente sabe dessa minha história, né? E eu tenho história para contar, dar e vender aqui para vocês da minha experiência quando eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo com 18, aí isso em 1981. E eu fui casar com a Rosana em 89. Então foram 8 anos aí em que eu fiz faculdade, trabalhei para chuchu, e fui juntando as coisas e de repente consegui um trabalho numa multinacional, comecei a trabalhar lá e de repente conheci a Rosana e casei. Mas esses 8 anos não foram fáceis. Agora, se a vida já é difícil de fora para dentro, se a vida já é difícil de fora para dentro, já machuca, já causa cicatriz, então eu, de dentro para fora, não vou me machucar mais. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Precisamos tomar boas decisões. Todos temos uma história, uma carga cultural muito bem assentada nas nossas mentes. Nós precisamos considerar isso como escória e adquirir um novo conhecimento. Antes do nosso cristianismo aparecer para os outros, ele tem que ser autêntico dentro de nós mesmos. Eu não tenho que parecer cristão para você. Eu não tenho que ser crente para você. Eu não tenho que olhar para mim e falar: oh, o Hélio é uma bênção, o Hélio é um santo, o Hélio é isso. Não! Eu tenho que ser crente para mim mesmo. Eu tenho que ser autêntico comigo mesmo.
Eu tenho que ter a minha vida pautada na verdade. Por isso que eu estou aqui falando para vocês, não é só para vocês, para mim também. Vocês pensam que eu não faço besteiras? Claro que eu faço. Cometo erros? Claro que eu cometo. Então essa palavra não é só para você porque eu sou o bonzão, não. Não sou o bonzão. Eu sou leão, ó, de carne, osso, ó. Ó, tenho 60 anos, vou fazer 61. Não tenho cabelo branco, ó, tá aqui, ó, branquinho já. Ó lá, ó, grisalho. As nossas pequenas atitudes no dia a dia, na solidão do dia, nós precisamos construir os nossos valores. Percebe? Não é no fim de semana. Não é nisso. É naquele momento que você está na padaria comprando pão. É naquele momento que você está indo no posto de gasolina abastecer o seu carro. É aquele momento que você está pegando o trem do metrô. Aquele momento que você está andando de ônibus. É no dia a dia, nas pequenas atitudes. Sabe, essa casa aqui, ela tem 2 andares. Tem esse andar e o andar de cima, onde ficam os quartos. Mas ela só foi construída com tijolos desse tamanho. Percebe? Tijolos pequenos. Foi construída com tijolos pequenos, muitos tijolos pequenos. E virou esse prédio, essa bênção de lugar onde eu moro. Então, eu sugiro que você faça isso no seu dia a dia. Pequenas atitudes que sejam dignas do Espírito Santo. E assim a sua estrutura de pensamento vai mudar. O seu jeito de pensar vai mudar. Porque você está pautando o seu dia a dia, as suas pequenas atitudes, as mínimas atitudes. Está pautando na verdade, no Evangelho. Veja a oração de Paulo, em que toda a estrutura de raciocínio e pensamento está baseada no conhecimento do amor de Cristo. Eu vou mostrar isso para você. Vou mostrar. Quer ver? Quer ver que interessante? Dá só uma olhada aqui, ó. Ele fala assim: para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Essa é a atitude, essa é a estrutura de pensamento de Paulo. Ele teve que considerar tudo que ele tinha como escória. Ou seja, ele está falando assim, a estrutura minha de pensamento, eu considero por escória para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, lá do Velho Testamento, mas esta que vem pela fé em Cristo. Espera aí. Cadê vocês? Está aqui. É isso. A cultura do evangelho, ela precisa entrar. Ela precisa ficar impregnada. Você precisa cheirar evangelho. A pessoa tem que sentir o cheiro, não sentir perfume, mas sentir o perfume do evangelho. Que está em você. O seu cheiro, o cheiro que você exala tem que ser o cheiro do evangelho. A cultura do evangelho precisa estar impregnada na nossa estrutura de pensamento. Essa cultura, e ela não é construída de um dia para outro, presta atenção. Estava conversando ontem com o Daniel, meu filho, e a gente estava falando sobre a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, que tem lá na Presbiteriana, onde a minha filha frequenta, lá em Alphaville.
E eu falei para ele, eu falei assim, sabe, Daniel, em todos esses meus 40 e tantos anos de evangelho que eu tenho, eu percebo que essa estrutura, esse jeito da igreja batista, igreja presbiteriana, de ser, porque lá é assim, você vai de manhã para a escola bíblica e você faz a escola bíblica, depois você volta para casa, almoça e de noite tem culto. Esse tipo de estrutura, Daniel, falei para ele, parece que esse tipo de estrutura, ao longo de todos esses anos, faz com que as pessoas incorporem mais o evangelho nas suas vidas. Veja, Jesus precisou de 3 anos pregando, falando todos os dias, pregando, falando, anunciando todos os dias, durante 3 anos, quase 1000 dias, para mudar a estrutura e o jeito de pensar dos apóstolos. Foi ou não foi? Veja como Jesus teve que se expressar por 3 anos para mudar a estrutura de pensamento dos discípulos. Quanta parábola, quantos exemplos, quantas orações ele teve que expressar para que eles pudessem entender quem era aquele personagem. Irmãos, Jesus demorou 3 anos e eles demoraram para entender. Pedro demorou para entender. Pedro, depois de 3 anos, negou a Cristo 3 vezes. Percebe? Aí depois que Jesus morreu, que tudo, Pedro falou assim, vou pescar. Vou largar tudo aqui, vou pescar. 3 anos ouvindo da baba de Jesus. Vendo Jesus. 3 anos. Pedro chegou para Jesus e falou, não vai te acontecer nada, Jesus. Jesus falou assim, sai daqui, Satanás. Vocês conhecem essa história. E a gente quer ser um crente de um dia para o outro. Não dá, irmãos. Nós precisamos resistir ao diabo. Quantos exemplos, quantas orações que ele teve que expressar para que eles pudessem entender quem era aquele homem, Jesus. Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos precisa nascer de novo. Pois o que não era possível se chegar a Deus, se não nascer de novo. Assim devemos encher os nossos corações do vinho novo, do pacto com Cristo. E isso vai acontecer pelo conhecimento de Cristo. Percebe? Eu quero terminar essa minha pregação com o último versículo, Gálatas 3, 27. Olha que interessante. Olha lá. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Tá bom? Então, quando você se batizou, meu irmão, você se tornou um odre novo. Para ser colocado dentro de você um vinho novo. Para ser colocado dentro de você um espírito novo. Eu quero te convidar a lutar contra o seu jeito de pensar. Lute contra o teu jeito de pensar. Lute. Vai ler a Bíblia, vai ler os evangelhos, vai conhecer a Cristo todos os dias. Faça isso. O seu jeito de pensar vai mudar. Porque o Espírito Santo tem esse poder quando a gente quer. Deus te abençoe, meu irmãozinho.
Vou só encerrar aqui, espera aí.